Olá, por Deus, vamos pôr de pé naquela linda salva de palmas. É hoje que eu agora para ele, amém? Graças a Deus, estamos reunidos mais uma vez em nome do Senhor Jesus Cristo, certo que Ele está conosco para mudar nossas vidas e transformar a nossa história. Então nós cremos no Deus impossível e aprendemos que a bênção não é fruto do acaso, mas é fruto da bênção de Deus que já tem preparado para cada um, fruto de você crer na palavra de Deus, porque tudo também é possível aquele que crê. Para isso nós temos que envolver tudo que não provém de ti e pedir para Deus acrescentar tudo que nos falta em nome do Senhor Jesus. Nosso amigo Facebook seria bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Seria que você recebeu, você compartilha. Compartilhar é amar, compartilhar é evangelizar, é cumprir o seu ID. Lembrando mesmo que o abençoador ele é abençoado. Quando você pega isso e coloca lá no status do WhatsApp, fez, coloca agora no nome do Senhor Jesus. É você que está do seu lado aqui, coloca lá nos grupos da família, nos outros grupos que você participa também. Vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Deixa que milagre no teu coração, sua oração, seu testemunho, de onde você está nos assistindo. Sempre isso é importante para alcançar mais pessoas em nome do Senhor Jesus. Então estamos aqui. Jejum das causas impossíveis, lembrando que tudo mesmo é possível aquele que cremos. Para produzir a fé, que é a virtude do Espírito Santo no nosso coração, nós temos que estar atentos à palavra de Deus e também não pode estar contaminação. Por isso nós estamos envolvendo as obras da carne. Estamos estudando isso lá em Gálatas, capítulo 5. Pecado por fora. Pecado por fora. Nós vamos falar sobre heresias. O que é heresia? Heresia é um ensinamento que é contraditório à palavra de Deus. Deus ele deixa do Gênesis ao Apocalipse um manual de instrução pelo qual nós devemos viver. E do Gênesis ao Apocalipse diz que somente ao Senhor seu Deus adorará, e somente a Ele prestará culto. Qualquer idolatria, qualquer adoração a outra coisa que não é o Deus verdadeiro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, isso aí já é um sinal de uma heresia, mas não é só isso. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai fora da palavra de Deus. Pessoas seguem vários caminhos, aí vai com doutrina de ser humano, cuidado. Hoje nós vamos aprender sobre essas coisas. Não quero ofender a religião de ninguém, mas se prepare para você aprender coisas na palavra de Deus, que às vezes a pessoa não observa, não conhece, fica ali achando que está em inocência. Ao contrário, o inimigo está te enganando para você se condenar. Feche seus olhos, abra o coração em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e amado Pai, é verdade. Meu Pai, que luta, Pai, e entrarmos diante da Tua presença, Pai. Senhor Jesus, verdadeiramente o Senhor vem com o Teu poder sobre as nossas vidas, pois sem Ti nada podemos fazer, Pai. Estamos aqui diante de Ti, amanhecendo na Tua casa, seus filhos e filhas da Tua casa, na Tua casa, aprendendo a ser templo do Espírito Santo de Deus, exatamente, debaixo das Tuas asas, nós estamos seguros, o Salmo 91. Nós precisamos estar diante do Todo-Poderoso, nos aproximarmos de Jesus Cristo. Ele tem sempre o melhor para cada um de nós. O pior para quem o pior, mas a pessoa ficaria andando medo e tradições. Mas eu nasci na religião, eu vou morrer na religião. Ninguém nasceu em religião nenhuma. Ninguém nasceu verdadeiramente para ser um sofredor. Ninguém nasceu para ser um drogado. Ninguém nasceu mesmo para ser mandado das prostituições ou para uma afetividade. Tudo isso, inclusive a religião, é um comportamento adquirido. Jesus Cristo é o voo mais alto, Ele é o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus é o caminho, a verdade e a vida. Isso. Não deixe de ir, não deixe de ir. Lembre-se disso, Deus ele tem preparado o melhor para cada um de nós. Ele nunca te leva uma rasgada, uma furada, nunca te leva a levar algo mesmo que vai te condenar, muito pelo contrário. Ele não quer tirar nada de ti, Ele quer te livrar, Ele quer te dar libertação, Ele quer tirar aquilo que está te levando mesmo aos passos largos para longe da presença dEle, tanto aqui na terra e principalmente você nunca jamais vai entrar no céu. Nosso lado é o céu, é Deus, o caminho é Jesus, é o Espírito Santo que nos conduz. Quem está fora desse caminho, que a palavra de Deus pegou um ônibus errado, pega o lado errado, desce correndo esse ônibus, e isso vai continuar quanto tempo nesse caminho errado? Tem gente que já descobriu que está pegando o caminho errado, que sabe que esse caminho não é de Deus, sabe que esse pensamento não é de Deus,
do santo do santo, não sabe nem viver em outro lugar, não sabe. Isso, entra no santo do santo. Isso, mas para isso tem que ser um adorador. Isso, remove toda a carne. Deus responde a alegria do coração, tira toda a tristeza, a melancolia, abre o seu coração nessa hora que Deus ele te enche, te preenche. Do poderoso Deus. Faça o seu melhor. Eu me rasgo por inteiro. Por inteiro. Faço tudo. Faço tudo. Mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Você tem o cheiro do Espírito Santo, remove essa carne, remove essa carnalidade, tira esse pecado, tira esse pensamento, esse sentimento que não é de Deus, esse ressentimento, limpa o seu coração nessa hora. Eu me rasgo por inteiro. Faço tudo, mas vem novamente, eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória, Senhor, eu entrarei. Hoje no santo dos santos, não sei mais viver. Se eu passar pelo fogo, se eu passar pelo fogo, não temerei, a tua fumaça de glória, Senhor Jesus. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Isso, adorar em espírito e verdade. Quem já pisou, só quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar nem sabe viver, em outro lugar não sabe viver. Esse lugar da graça de Deus, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar nem sabe viver, não sabe viver, onde
clama pela glória, a glória de Deus. Veja a visão do Santo dos Santos em outro lugar. Não sabe viver e onde estiver. Aprender da tua presença, aprender da tua palavra e praticar e permanecer até o fim para recebermos a coroa da vida para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Para o Senhor Jesus, uma linda palavra. Oh, glória a Deus. Sim. Nunca vai te pôr uma furada. Nele você vai aprender onde
você estiver, você vai clamar a glória de Deus. Temos aprendido na sexta-feira, nós vimos aqui que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Pastor, nós estamos aqui na igreja, Deus não está aqui. Se nós estivermos em nome dele, Ele estiver em nós, cada um de nós vai ser a verdadeira igreja de Deus. E aí chama mais uma igreja verdadeira, que somos nós, temos o Espírito Santo, aí ele se faz presente. Aí sim, isso muda a sua vida, transforma a sua história. A pessoa fica correndo atrás de bênção, como se corresse atrás de vento, mano. A bênção é direito nosso, mas dependente a fé, mas a obra. Isso que Deus tem nos ensinado na palavra de Deus. Como eu falei no começo, hoje eu vou falar de um pecado, de uma obra da carne terrível, que tem enganado muitos, que eles estão até dentro da igreja, e o nome desse pecado é heresia. Heresias são ensinamentos que são contraditórios à palavra de Deus. Se não está na palavra, não serve. É como você pegou um ônibus errado. Eu pegou um ônibus errado. Eu estou querendo ir para o Nordeste e eu pego ali o caminho para o Sul. Ali pega Castelo Branco, pega a Rez, quem mora aqui em São Paulo sabe o que eu estou falando. Pega a Rez Pittsburgh, pega a Raposa Travada. Você não vai para o Nordeste. Não vai. É a mesma coisa. Mas vou querer ir lá para o Rio Grande do Sul e pegar a Dutra, pegar a Fernandinha, não vai chegar. E tem gente que sabe que está no caminho errado e não para na hora para descer, está descobrindo a verdade e continua no caminho errado. Você vai descobrir a verdade, ela vai te libertar e vai te abençoar em todos os campos da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Pega a sua Bíblia, abra em João capítulo 14, vamos começar aqui. João 14, só bênção de Deus. Esses estudos são as obras da carne manifestas que estão lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 e 20. Muito importante, cara. Eu sempre vi e mexe o volto nas obras da carne, no fruto do Espírito. Então, o primeiro passo para você tomar conta da bênção é você buscar o reino de Deus da sua justiça. O seu alvo tem que ser o céu, não tem outro alvo aqui na terra. Não queira ser profeta, pastor, não sei, médico. Não, primeiro sejam servos. Seja cheio do Espírito Santo, as demais coisas Deus ele acrescenta na sua vida. É exatamente, é uma honra também com o pai louco, você tem que perceber isso. Talvez a pessoa está fazendo festa porque o filho está grande aí no mundo natural, mas no espiritual está uma vergonha. Olha aqui, capítulo 14 de João, Evangelho segundo João, diz assim, versículo 14, 14, versículo 1. Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Irmão, sabia que aqui, só aqui é base para muita heresia que existe por aí? Por quê? Cada um faz o Deus que quer, irmãos. Cada religião tem um Deus diferente. Às vezes cada igreja tem um Deus diferente. Por isso que ele diz aqui no capítulo 6, olha aqui, versículo 6, perdão, versículo 6, 14, 6. E disse Jesus: eu sou o caminho. Esse o é um artigo definido. Esse artigo definido significa que é o único caminho, a única verdade, a única vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao céu. Então o seu alvo é o céu. O caminho é Jesus. É o único caminho, a única verdade do caminho. E é o Espírito Santo que te conduz, você precisa. Mas para ter o Espírito Santo, você tem que se limpar das obras da carne. Você tem que limpar o seu coração. É o Espírito Santo está lá, aqui pelo capítulo 4, que te convence do pecado, para você não pecar, para você saber o que é pecado. Tem que ser automático. Na hora que vem até um pensamento pecaminoso, na hora de tomar o maligno, está batendo porta errada, eu sou o tempo do Espírito Santo, não sou o tempo para o pecado. Se alguém fizer algo contra você, vai ser automático também, você não guardar com rancor, a sujeira do seu coração, você perdoa, porque você é convencido da justiça, porque é perdoando que se é perdoado, a justiça é de Deus. Não adianta querer julgar uma situação, você não é juiz. E outra coisa, ele te convence do juízo. Um dia todos nós compareceremos no juízo diante de Deus. O último
estado que a pessoa estiver, ela vai permanecer eternamente. Tem gente que é jovem e fala assim, depois eu me converto, não é certo. Irmãos, tem vários jogos sendo sem fazem sem saber. Para morrer bastante vida. Nossa vida é um sopro. Então, eu soprei agora. Soprei de novo. Mas se algum desses soprar e puxar de novo, ele cair aqui no chão, não é para chorar não, irmão. Pode acontecer com qualquer um. Para morrer bastante vida. Nosso coraçãozinho está batendo. Olha, para. Mas o último estado que você tiver, você vai permanecer eternamente. Pensa aí no pior dia da sua vida. Pensou? Pensou, né? Rapidinho você sabe qual foi o pior dia da sua vida. Multiplique esse pior dia da sua vida por 1 milhão. Pior aí bastante. Pior. Isso vai ser cada segundo eterno no inferno. E aquele seu pior dia passou. Lá não vai passar. Fora o fogo que nunca para, o bicho nunca morre, porque sua alma vai unir ao seu espírito e você vai ser lançado nesse fogo e você vai sentir todo o ardor do fogo e que nunca vai apagar. Será que vale a pena? Você não se arrepender? Vale a pena você não perdoar? E não crer que haverá um juiz eterno? Pastor, até creio, mas depois eu percebo, é agora, amanhã pode ser tarde demais. É o que Jesus está falando aqui em 14, volta no versículo 1. Jesus diz aqui, não se perturbe o vosso coração. Você está muito perturbado, tribulado. Quando a pessoa verdadeiramente não faz dessa maneira, ela anda tribulada. Olha aqui, crê em Deus. A parada dando de novo. Crer em Deus é fácil. Porque cada lugar apresenta um Deus diferente. Nós vemos aqui, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ao Deus do céu, fora dele, só fora do Espírito Santo. A pessoa crê no Deus dele. Lá na Índia tem bilhões de pessoas, mas tem milhões de deuses. Lá tem templo do rato, por exemplo. Esse é muito famoso. As pessoas pegam leite de vaca e vão lá servir aos ratos. Pela internet, se você tiver coragem, você olha. As pessoas vão adorar rato. E rato é Deus? É Deus ou não é? É ou não é? Quem acha que rato é Deus? Quem acha que rato não é Deus? Mas para eles, rato é Deus, é Deus. E não é porque é para eles, não é para nós, que nós vemos um Deus verdadeiro, não deixa de ser Deus, porque Deus aqui, eu estou falando Deus. Aqui eu estou falando Deus. Dá para saber se eu estou falando com Deus, com D maiúsculo, ou com D minúsculo, que é um demônio, que é um engano, que é uma idolatria. É que está. É onde o inimigo engana. E a fé, Jeová, né? Ou Ipsoh-H-W-H, né? Significa Senhor, Jeová. Só que Baal também significa Senhor. Aí na nossa língua portuguesa, eu estou falando Senhor. Que Senhor que eu estou falando? O Senhor a quem a pessoa servir, apresentar para ser pelo servo, com ele vai permanecer a eternidade. E ninguém engana. A heresia está aí. A pessoa pega qualquer caminho, fala que todos os caminhos levam a Deus, heresia. Somente o Senhor, seu Deus, adorará. Está do Gênesis Apocalipse. Somente ele prestará culto. A pessoa presta culto a outras coisas. Heresia. Aí a pessoa acha, só porque eu nasci ser humano, nasci de mulher. Até que não tem que dar para nascer de outra coisa. Nasci de mulher, então o senhor já sou filho de Deus. Não. O Filho de Deus, lá em Romanos capítulo 8, ele é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Parece que tem que tirar toda a carne. Você está andando, vivendo, respirando, mas está morto espiritualmente. Está orando, mas as suas orações estão sendo impedidas. Porque Deus, Ele é Espírito. Você tem que entrar no Santíssimo Lugar, como nós colocamos. E como que eu entro no Santíssimo Lugar? Ser um verdadeiro adorador, que é na presença de Deus. Deus ele está em todo lugar, mas ele não responde ao pecador. Não porque é mal, mas porque ele é amor e justiça para o pecador não se enganar. E Deus aprova tudo que ele tem feito. E também, se Deus fosse responder, ia fulminar o pecador, porque Deus é santo e é um fogo consumidor. Então, crê em Deus. Cada um faz o dom dele.
Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não é igreja, não é religião, não é um sacerdote, não é um pastor. A pessoa não vai ficar confiando nessas coisas, acabando se desviando e virando a cabeça. Ah, pastor, mas eu sou da religião verdadeira. Jesus não fundou religião nenhuma. Nem o cristianismo, nem o evangelismo, nem o catolicismo, não fundou nada. Onde está isso na Bíblia? Isso não está na Bíblia. Chuta que lá, se engane. São tradições humanas. Ninguém nasceu em religião nenhuma, é um comportamento adquirido. A sua família te ensinou. Igual droga, álcool também, pastor, mas as famílias ensinam as pessoas a usar droga, pai e mãe, às vezes sim, mas não precisa ensinar a ir para droga ilícita, se tem droga lícita dentro de casa. A pessoa vai ver o pai, a mãe fumando, bebendo, festa, para cá, aí o pai sai de perto, deixa o copo lá, o filho já dá uma experimentaria, na hora copa, não gosta muito, joga a pintura no chão, o filho vai lá, dá uma puxada, pergunta para quem fumou se não começou assim, e fuma. Aí um amiguinho vai, daqui a pouco começa a oferecer, e a pessoa vai criando ali uma tolerância para aquilo, aquela tolerância vira uma dependência. Aquela dependência, que aquele álcool, aquela droga vai ficando fraco. Ninguém começa a beber 1 litro de vinho. Ninguém começa a beber fumando lá 10 cigarros de maconha por dia. Ninguém começa fumando no máximo 2 maços por dia. Ninguém começa na cocaína, na heroína, no crack, não. A pessoa começa nessas drogas aqui de casa, um pouquinho aqui. Aí o corpo vai criando uma tolerância, aquilo vai ficando fraco. Eu sei que eu já fui viciado tanto em álcool como em droga. Tolerância tal que 1 litro de bebida forte para mim, eu bebia assim durante o dia, eu bebia mais bebida alcoólica do que água. Estou falando de vinho, cerveja, essas coisas, não, estou falando de vodka e uísque. 1 litro por dia. Teve uma época na minha vida, e água, às vezes esqueci de tomar água. Tomem água depois disso. Água é vida, precisa de água 2 litros por dia. Uma vez eu fiquei doente, fui no médico, mas falou, não sei como você está vivo, meu amigo. 30 e poucos anos. Você não bebe água não? Eu falei, não, bebo vodka. Eu brinquei com o médico. Olha que doideira. Fora da droga. O corpo vai criando uma resistência. Já não faz tanto efeito. Uma droga vai mascarando a outra e você fica ali. Achando que é forte, não é que está forte. O demônio está forte em você. A pessoa vai ali consumindo aquilo. Ali aquela dependência vai fazer com o demônio ficar forte. Então parece que a pessoa não está com muito sintoma, mas está. Mas ninguém começou assim, começa uma bebetinha fraquinha, levinha, tem pagobinho que dá lá para o filho experimentar. É crime, devia ser preso mesmo. Aí a criança bebe, experimenta, vai assim comigo. Oh, eu não estou aqui apontando dedo para ninguém, não. Fui eu, sozinho que fui. Mas começou pequenininho lá, experimentando em casa do que tinha. Todo dia eu tomando um pouquinho, 7 anos de idade. Uma bebida que parecia, não sei se vocês lembram do Teotônico Fontoura. Tem umas bebidas aí que parecem Teotônico, não lembro do bolso. Agora de cabeça, estou lembrando que na minha cabeça, lá, meu raciocínio falso, né? Que é uma heresia também. É uma heresia também, um raciocínio falso. Minha mãe me dá Teotônico para a gente comer melhor. E essa bebida aqui, esses vermutes, essas bebidas vermelhas, sabe? Vermelhada, com gin, que eu posso falar? Lembra o gosto? Eu bebi um negócio. Quando minha mãe me dá Teotônico, e lá no barzinho do meu pai tinha essa outra bebida. Todo dia eu pegava um pouquinho e bebia. Como porque não tolerância. Com 14 anos eu tomava litro de uísque. Só Deus, irmãos. Mas não começou com o litro de uísque. Ninguém começa fazendo um monte de fumando 10, 15 cigarros de maconha por dia. Começa ali, deixa eu dar um tapinha aí. Você está dando um tapa no inferno. Você está buscando ali a chupeta do Satanás, o cheiro do inferno. Deixa eu sentir o gosto que tem essa bebida. Para com isso, meu irmão. Você nunca experimentou, não experimenta o gosto do inferno. E o último estado que você estiver, você vai permanecer eternamente. Outro raciocínio falso que está ali, que Jesus Cristo transformou a água em vinho. Mas
Também? Vai ler. Nas bodas lá. O Senhor transformou em vinho novo, irmãos. Que é o primeiro suco mais puro, perfeito que sai da uva, docinho. Que ainda tem o açúcar da própria fruta. Mas ninguém faz um litro de suco de uva. Nem nas épocas de Cristo. E naquele tempo era mais ainda. Fazia lá um jeito sem litro. Quem tinha dinheiro comprava esse vinho novo, que era mais caro, que é o gosto, que é muito parecido com o nosso suco integral, que hoje você compra em qualquer lugar aí, que não é adicionado água, que não é adicionado açúcar, é um suco integral. Só que a pessoa armazenava, e com o armazenamento, só o armazenamento do suco da uva, né? O suco da uva ele fermenta naturalmente. O que a fermentação faz com o suco da uva? Ela quebra aquela enzima de açúcar e aquele açúcar vira álcool lá sozinho. Então, vinho é suco estragado. Para que você não toma coisa estragada? Aí você pega o Provérbios 20, capítulo 20, versículo 1. Que a bebida fermentada, tem tradução que fala que é cerveja, tem tradução que fala o vinho, mas são bebidas que são fermentadas. Elas são escarnecedoras. Deus é Espírito, você tem que viver Espírito, você tem que entrar no Santíssimo Lugar, você tem que ser um adorador onde você estiver, você vai clamar a glória de Deus. Você acha que Deus vai te responder você bebendo? Encher a cara? Até na igreja que você vai, você enche a cara? Então não tem que encher a cara em lugar nenhum. Isso são todas doutrinas de Satanás que enganam as pessoas. Crê em Deus. Aí a pessoa pega alguma coisa, até a própria palavra de Deus, e cria uma doutrina do inferno. Ah, mas Jesus transformou água em vinho novo. Sai dessa. Jesus já dá alguma coisa que embriaga, que mata até hoje. Quantas pessoas já morreram? Talvez na sua família tem pessoas que morreram por causa da bebida. E você continua insistindo no caminho errado. Desce desse ônibus. Fala para o irmão, desce desse ônibus, irmão. Fala aí, cutuca ele aí. Desce desse ônibus. A pessoa sabe, não está vendo. Não. Eu estou indo para minha casa, mas estou, né, por exemplo, eu vou lá para a Zona Norte. Eu estou vendo o ônibus passando lá pela Paulista, descendo lá para o lado do Ibirapuera, indo lá para o lado do aeroporto. Eu vou chegar na minha casa. Não vou, meu. Ou você está na Zona Sul. Quem está aqui em São Paulo sabe mais o que eu estou falando. Desce correndo, quando atravessa a rua e vai para o outro lado. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Crer em Deus é crer no Pai, do Senhor e Salvador, do Criador. Não no Deus que a religião te apresentou. Eu não estou falando nem de Deus, nem de Jesus e nem do Espírito Santo das religiões. Estou falando do Deus da Bíblia. Outra doutrina herética é que o Espírito Santo é uma pomba. A pessoa compra uma pombinha, coloca em casa, coloca uma fotografia de uma pomba, coloca uma medalha de uma pomba e acha que tem o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu como pomba, mas não era uma pomba, como uma pomba que foi invisível, que desceu como uma pomba sobre o Senhor Jesus Cristo, a todos que estavam presentes e viram. Não é pomba não, você tem que buscar o reino, a sua justiça tem que tirar toda a obra da carne. Se tiver obra da carne, tiver um pecado, não tem Espírito Santo, Deus usa aquele que quer, não se engane. As más conversações corrompem o bom costume. É impossível uma pessoa ter o Espírito Santo tentando no pecado. Se alguém está falando que está falando em línguas, que está falando ali no Espírito Santo, que está dando uma profecia, mas está no pecado, é Satanás que está enganando aquela pessoa. E a pessoa fica querendo um recado no ser humano, e Deus deixou muito da palavra de Deus para falar contigo. Deus no passado usou os profetas das mais diferentes maneiras, mas hoje eles só não falam pela palavra, só pelo filho. Aqui é cruz. Alguém sabe a diferença de cruz para crucifixo? Alguém sabe? A cruz está vazia. Se tiver um homem lá, é heresia. Porque Jesus ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. Até isso. Ressuscitou. Quer ficar lembrando? Ah, mas é uma lembrança da cruz. Aí a pessoa, né? Até
A doutrina religiosa, o ensinamento religioso, está levando a pessoa, mas a gente não é idólatra, não. Você conversa hoje em dia com os irmãos católicos. A diferença para afastar, para unir, a palavra de Deus é praticamente a mesma. Tem coisas que foram acrescentadas hereticamente na Bíblia deles, eu deixo bem claro, só você procurar saber. Não, foi os evangélicos que tiraram. Olha a mentira aí. Olha o pai da mentira falando isso. Não, pelo contrário, como que os evangélicos iriam tirar algo que já é do canon bíblico, santo, fechado, hebraico? O canon hebraico, a Bíblia hebraica do evangélico e do hebreu, né? Do judeu é mesmo. O Antigo Testamento, em outras palavras, é o mesmo. É o canon hebraico. Hebraico foi o que Deus deu, que Jesus pregava na sinagoga. O canon hebraico, do Gênesis ao Malaquias. Aí teve a reforma protestante. E ali, foram feitas as doutrinas, tudo que estava sendo feito na palavra de Deus. Todas as heresias que estavam sendo cometidas entre os cristãos daquela época. Porque eles não queriam saber da palavra. Ali a Bíblia estava toda em latim. A pessoa ouvia. A mesma coisa, vai alguém pregar em latim, você vai entender? Por que se pregar em latim? Aí não, era uma doutrina de Satanás, irmão. Um dia o homem acordou. Um dia um sacerdote da igreja católica acordou. E foi lá traduzir a Bíblia do latim para o alemão, que era alemão, Martinho Lutero, se você não sabe. E ali ele descobriu a verdade. Só de ler. Só de ler ele descobriu a verdade, foi se encher do Espírito Santo. E aí logo ele descobriu o que ele deveria fazer. O que ele deveria fazer. Outra doutrina. De demônio. Que a pessoa interpreta cada palavra de Deus que é para não fazer, a pessoa faz. Por quê? Olha aqui, Jesus diz: não de tudo no vosso coração. Crê em Deus e crê em mim também. O que ele diz é crer em Jesus, que é na palavra. O que uma das coisas que o Martinho Lutero descobriu é o que está lá na primeira carta de Timóteo, capítulo 3. Está falando para mim, sacerdote santo é sacerdote que não casa. Os sacerdotes tem que ser santo, por isso que eles não casam, eles são muito mais santos que vocês. Vocês nem são santos, porque vocês são casados. Pega aqui, primeiro capítulo 3. Está na Bíblia deles também, igualzinho. Eu falei, o canon hebraico fechado. Eles acrescentaram, depois de descobrir isso, lá no canon hebraico. Misericórdia. Olha aí. Essa é uma palavra fiel, que se alguém deseja ser pastor, excelente obra deseja. Convém, pois, ao pastor que seja irrepreensível, marido de uma mulher. Está igual. Se você tem uma Bíblia católica, eu tenho uma aqui. Se você quiser ver o fim da Bíblia, no fim, o culto da Timóteo, está igualzinho. Lá fala bispo, que é superintendente, que é pastor de pastor. Mas cada pastor é um pastor de pastor. Porque cada um de nós vai ser uma testemunha de Cristo, vai ser o pastor da sua casa. Cada pastor que está aqui no altar, o pregador até prega para quem fala o Senhor, é para fazer você mesmo crescer na graça de Deus e também ser um pregador. Ser aquela unção de Deus, o sol da terra, ser a luz do mundo lá na sua casa, irmão. Então, cada pastor é um pregador de pregadores, é o bispo. É a mesma palavra, bispo, pastor, episcopado. Uma coisa, olha aqui, a primeira coisa que o Espírito Santo está falando aqui. Essa é uma palavra fiel. Se alguém deseja ser pastor, bispo, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, quer dizer, que ele não tenha pecados. E irrepreensível não é só a pessoa ser pega. Deus sabe tudo. Tem que ser igual, tem que ser igual. Para se encher do Espírito Santo, depois que for cheio do Espírito Santo, buscar descobrir o chamado. Marido de uma mulher, não é uma mulher por vez não, viu?
muitos fazem por aí. Tem lugar que casa, a pessoa está trocando de esposa também, né? Uma mulher, até que a morte os separe, até no pensamento. Até no pensamento. Tem que ser casado, em outras palavras. E aí o Espírito Santo explica: vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não beber vinho, não espancador, não cobiçoso de golpe, ganância, mas moderado, amém? Quer dizer, não cobiçoso de toque, a pessoa não pode ter uma toque de ganância, uma ganância maligna. Mas a pessoa tem uma gana para desejar ter as coisas, não tem problema nenhum, não. Mas é buscando o reino de Deus, a sua justiça, que todas as demais coisas serão acrescentadas. Não é pegando carona, não é pegando atalho, não. É diante de Deus, é Deus que vai acrescentar na sua vida. Continuando, em nome do Senhor Jesus, mas não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa. Está aí. Casado e que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Aqui já tira a doutrina do celibatário obrigatório. Tem pessoas que são celibatas, e Deus nos fala sobre isso. O que é um celibato? Uma pessoa celibatária é uma pessoa que não tem desejo pela intimidade, pelo sexo oposto. Mas como veio uma doutrina que impede isso, a pessoa está referindo a si mesma, o certo é ser casado. Porque a pessoa casada, ela vai ficar, sabe, se esquentando no fogo maligno, ficar pensando naquilo que não deve pensar. E o pior, o inimigo leva até para o antinatural. E ele levou para o antinatural por quê? Pula para o capítulo 4. Isso mesmo, você está no capítulo 13 e está no capítulo 4 de Timóteo. Mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. O que apostatar é negar. Negarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O Espírito Santo deixou bem claro. E no final dos dias, dos tempos, no final dos tempos, como seria? No final dos tempos, foi há 1000 anos atrás que aconteceu. Essa doutrina aqui, que está na Bíblia também, Católica, e as pessoas pegam, não tem problema nenhum, não. Porque santo é o sacerdote que não casa. Nós já vimos que ele tem que ser casado e cuidar bem da casa. Existe um pastor que não é casado? Existe. Mas alguns não são casados, mas vão casar, ou outros que Deus colocou o celibatário dele. E realmente não tem desejo, não fica ali se esquentando. Paulo fala sobre isso. Se alguém não pudesse conter, é negócio de passar. Se a pessoa tem desejo, ela tem que casar. Ela tem que descobrir uma verdade para ele. Na palavra de Deus, irmão. E não se colocar em julgo desigual com ele por cometer crime que a gente vê toda hora por aí. Ou pastor, nas igrejas evangélicas às vezes acontece algumas coisas, acontece. Mas o número é infinitamente menor dessa parte. E geralmente o pastor é casado. Claro que pela oportunidade, alguns falsos pastores chegaram ao altar. Por isso que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não é o sacerdote. Se você olhar para o homem, você vai acabar pegando o caminho errado. Não tem missionário, pastor, não tem, é Jesus. Mas nesse ponto é infinitamente menor os escândalos. Só na última década, só no país da França, que é um país bem menor que o Brasil, onde eles foram levar a sério a busca pelos abusos que os sacerdotes da igreja romana fizeram contra crianças, apareceram 10.000. Sabe que são 10.000 em 10 anos? Se for vasculhar o mundo inteiro. E por quê? Porque uma doutrina de demônio que
agora explica o versículo 2 aqui, ó. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibido o casamento. Eles proibiram o casamento. Por que eles proibiram o casamento? Não um concílio lá no ano 1100, agora não vou lembrar de cabeça, que não era nem a matéria de hoje. Fazia parte, mas não era. Se você for ver lá o meu esboço que eu coloquei, não dá, mas eu vou acrescento. E quando uma pessoa casa e tem uma esposa e tem filhos, para quem ficam as heranças? Os filhos. Ficam para a família, quando morre. E se a pessoa não tem família? Volta tudo para o crédito, para a igreja. Porque, versículo 2, pela hipocrisia de homens que mentem, cauterizando a própria consciência. A consciência foi queimada no fogo para querer saber a palavra de Deus. Um ente. E o que fizeram? Proibir o casamento, ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis. Para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ação de graças. Proibindo o casamento e obrigando uma abstinência do maior manjar que Deus criou para o ser humano, que é o casamento. O casamento é o ápice. A pessoa, quando está em Cristo, dois tempos que Espírito Santo, quando se casa, ali é o amor ágape, que é o amor de Deus, amor físico, que é o amor entre os irmãos, que é a fraternidade, e o amor é plenitude mesmo de Deus. É aquele casal que ora junto, que vive junto, que espírito de verdade, um por mil para correr, dois por mil para correr. Aquele casal está blindado pelo Senhor Jesus Cristo. Desde o princípio, o inimigo ele odeia casamento, quer destruir os casamentos. Pensa que mudou? Não. A pessoa anda com o pensamento errado, às vezes vai bem. Os dois têm a mesma intenção errada, sem estar na palavra de Deus. Às vezes você olha assim, poxa, a pessoa não vai para a igreja, também está porque os dois estão na mesma intenção, mas passa um dia não. Porque você vê pessoas com boas intenções virarem monstros. Todo dia tem monstros saindo do armário. Está lá em armário, ou na afetividade também, ninguém nasceu assim. Nasceu nada. Foi um comportamento adquirido. Você foi andando, foi vendo, foi tolerando, aí pulou etapas talvez, namorou antes do amor ter despertado, teve más experiências amorosas, aí depois quer virar a cabeça, não deu certo com o rapaz, pensa que não deu certo com mulher, eu só posso gostar de homem. Estou aqui de Satanás também. Não estou falando contra a sua prática, cada um faz o que quer da vida, mas a palavra é bem clara: os homoafetivos, sodomitas, não vão entrar no reino dos céus. Eu vou alertar você, é por amor. Se você não entende que é por amor, vamos fazer o quê? Quer apedrejar, quer derrubar a live? Já aconteceu uma vez que eu falei assim, derrubaram a live, vamos fazer o quê? Acontece. Sumiu, desapareceu, não acontece, vamos fazer o quê? E eu tenho que pregar a verdade, como está aqui na Bíblia Sagrada. O sacerdote deve ser casado, cuidar bem da sua casa, ter filho. Porque como que ele vai cuidar da casa de Deus se ele não tem cuidado da própria casa? Ele não tem nenhuma experiência de cuidar da casa. Como que ele vai falar com um casal? Vai tratar um casal, vai falar sobre casamento, se ele não tem essa experiência. Mas não quer dizer que o pastor que não tem uma experiência de casamento, que o Espírito Santo também não possa ajudar o casal. Pode. Mas estou falando que se tiver experiência é melhor. E a palavra está deixando bem clara que deve ser casado. Os celibatos hoje são poucos. A pessoa não tem desejo nenhum, mas como freia, como vê uma doutrina de demônio do próprio Satanás proibir o casamento, a pessoa fica proibida. Só que ela quer ter relação, ela tem o desejo, e aí onde que vem todo o pecado, a pedofilia, o abuso infantil, estupros, às vezes já eram adultos. Não, só Deus. E tudo começou com a heresia. É um ensinamento falso de que o sacerdote ele não pode casar, é o contrário. O sacerdote pode ser casado. Pega a sua Bíblia romana e olha lá, está igualzinho aqui. Sai, desce desse
nada, estou falando de Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Exatamente. Lembra Jesus? É Ele que te conduz. Aqui em Timóteo, vai lá em Gálatas, capítulo 1. Fala um pouquinho aí. Versículo 6. Gálatas 1:6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Mas alguns que vos inquietaram e querem transtornar o evangelho de Cristo. Não existe outro evangelho. Se não está na palavra, chuta que é laço. Se não tem certeza, procura saber. Hoje tem um pai dos burros, tem burro, chama Google. Você pega no celular mais mequetrefe que existe, você coloca lá Google e lá você escreve. Isso está na Bíblia, ele vai mostrar as datas. Nós temos falado aqui muito sobre isso. Muito. 25 de dezembro, aniversário de Jesus Cristo, heresia demoníaca. Demoníaca, que é uma data pagã, onde vários demônios e ídolos de várias religiões lá no norte do mundo, né? Porque o dia 25 de dezembro tem o solstício de inverno. O que é isso, pastor? É o dia que o Sol ele fica mais próximo da Terra, lá no hemisfério norte, aqui no sul não. Aqui no sul nós vamos estar aqui no verão, é no inverno, solstício de inverno. Então, como o Sol está mais próximo da Terra, o Sol vem enfrentando e começaram as doutrinas do rato, do sol, um monte de doutrina de adorar ao próprio Sol em si e outros demônios, outras entidades, outros ídolos que eram ali ligados ao Deus Sol, sempre celebrado no dia 25 de dezembro. Aí um dia os vegetarianos, quando 400, 500, Jesus é um sol, realmente está na Bíblia, Jesus é um sol, então Jesus é um sol, o dia que ele nasceu é 25 de dezembro. Não, os eventos são muito importantes, as datas não. Quem é de Jesus Cristo e não celebra o nascimento de Cristo todo dia, pastor, como eu celebro o nascimento de Cristo todo dia? Adorando. E Jesus Cristo nasceu no seu coração, em cada oportunidade, em cada situação. Você responde como Cristo, você tem a mente de Cristo, você busca o caráter de Cristo, você vai estar no Natal todo dia. Então pastor, quando chega no dia 25 de dezembro, então eu não participo da minha família, não, nós somos inclusivos, então você participa, mas você tem o Natal todo dia na sua vida, amém? Para fazer diferença. É a mesma coisa a paixão de Cristo, realmente foi uma sexta-feira que o Senhor Jesus Cristo, ele morreu, mas o sacrifício dele não foi em vão, ele tomou sobre ele todas as nossas enfermidades, nossas dores, as nossas transgressões, nossos pecados. Se você se arrepende, ele te lava de novo, mas é todo dia, não é só na sexta-feira da paixão. Que aí a pessoa chega lá, pronto, e come peixe, está tudo certo. Até a doutrina de comer peixe na sexta-feira da paixão é uma doutrina demoníaca, herética. Aí a pessoa pega 363 dias no ano, chega na sexta-feira da paixão, come o peixe, está tudo certo. Tudo errado. E o ovo? E o coelho? Tudo doutrina de demônio. Tudo heresia. Coelho já é mais antiga, lá dessa roda do postido, que é tipo a esposa do demônio, do Baal. Esses ídolos que a gente vê por aí, como que é? Nas cidades grandes, tem aqui no Viradouro tem aquele obelisco. É isso, doutrina de demônio.
O Absalão fez doutrina de demônio. Deus foi fazer esse tipo de coisa que as pessoas querem fazer. Não querem saber da palavra. Por isso, crê em Deus e crê na palavra. Deus deveria ter bem claro. Você não quer ter perturbação na sua vida? Crê em Deus e crê na palavra que Ele deixou. Crer em Deus é fácil. A pessoa crê em Deus que ela quer. O Coelho é Deus, o Rato é Deus, o Ida é Deus, o João, o Joaquim, o José é Deus, a Maria é Deus. Não. Quem morreu por nós foi Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade da vida. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Está lá em Timóteo também. Não tem outro mediador. A pessoa está tentando pegar outro mediador. Parece que Jesus Cristo é um político corrupto. Vou falar com Jesus, eu primeiro vou falar com a mãe dele ou Maria. Me ajuda aí com essa coisa. Ô José, vai falar com os irmãos dele. Ô Júlio, ô Joaquim, tem gente que está lendo a Bíblia, ô Jorge, que não está em lugar nenhum, na verdade. Uma das piores heresias é o do Jorge, São Jorge. E o feito desse santo é ele ter matado o dragão que nunca existiu. Se o dragão nunca existiu, o Jorge também nunca existiu. Tem um panteão que ele sabe. Aí você pode perguntar para qualquer parte. Existe o panteão dos santos históricos, que realmente estão na Bíblia, existiram de verdade, e os santos que são fictícios, lendários, que nunca nem existiram. Como é que pode alguém adorar algo que nem existiu? Como algo feito pela mão do ser humano pode representar Deus vivo, que fez tudo do nada? Não representa. Isso é doutrina de demônio, porta a capela, mas uma hora você vai descobrir a verdade. Eu estou amando você. Eu estou amando você. Pode ter certeza absoluta, é amor, irmãos. As pessoas vão para outro evangelho, começam outras coisinhas, começam a acrescentar, mudar o formato da coisa, e apaga a luz, isso só parece uma balada gospel, a quermesse gospel, a festa junina gospel, o inferno gospel, o motel gospel. É isso, fazem. A gente ficou sabendo, eu estou falando agora dentro do evangelho, da igreja evangélica. Fizeram um retiro espiritual de jovens solteiros e viveram tendo relação lá. Meu Deus, irmão. Não te dê essas coisas por aí. Estou tratando uma pessoa na internet, se não tiver assistido agora, você já sabe quem ela é. Uma senhora, uma jovem senhora, que ela tem vários mesmo assim, problemas físicos de nascença. Tá? Se você tem uma ideia, ela tem que usar fralda. A moça não ama. Essa necessidade especial. Só que a moça namora e fica com medo de ficar grávida. Aí vir para a igreja não consegue. Assiste culto. Difícil. Como que a família permite umas coisas dessas? Mas não é o caso que eu sei, não. Tem outros lá pela minha casa, tem um caso desse também. Que a pessoa vive lá, tem que ir lá no ano, tem que usar até fralda. Como você crê? Só Deus. Como que as coisas estão aí fora? O mundo jaz do maligno. O que é do mundo não serve para nós. Entretenimento, educação e informação está tudo na mão de satânicos, pessoas heréticas, para te enganar, para roubar seu tempo, para você não vir na casa de Deus, para você não aprender a palavra de Deus, para você não crescer na graça, e você continuar doente, continuar frustrado, continuar depressivo, continuar ansioso. Você tem que tirar tudo isso. Ô pastor, não posso ter, não, entretenimento pode, mas busque primeiro o reino de Deus na sua justiça. Tudo que é isso, mas nem tudo convém. Se aquilo dá roubando o seu tempo de buscar a Deus, chuta aquele laço. Se você não cheio do Espírito Santo, você tem que chutar mesmo. Cancela todas as suas assinaturas. Fica buscando só Deus. Até você se encher do Espírito Santo. Porque senão vai para outro evangelho. Até falando de evangelho. Estão zombando da sua fé e você nem percebe. Quantos desses filmes, séries que a gente assiste por aí, mas a gente já sabe que seria que é certo que é errado. A gente vê que eles fazem de propósito para zombar da fé real. Toda série, todo filme, novela, a povo de Deus já sabe, novela não é coisa de crente não. Se você assiste novela, você não é de Deus.
Até para você assistir novela que é evangélica, você tem que ler, assistir com a Bíblia na mão. Você não vai acabar se desviando. Porque tem uma tal de dramatização, que é uma doutrina de demônio para ele. Para que a dramatização? Se tiver só o que está na Bíblia, até eu assisto. Não vou fazer uma novela bíblica, ou Davi, ou Salomão, ou Saúl, ótimo, e estudou tudo isso. A gente está estudando isso na sexta-feira. Na sexta-feira nós já estudamos todos os livros de Gênesis até o segundo Samuel, todos, versículo por versículo. Nós estudamos, não só lemos, mas estudamos. Até o que está na palavra. Quando entra com floreação, é um outro evangelho. É um outro evangelho. Não está na Bíblia, não serve. Não está na Bíblia. A Maria não subiu ao céu, não está na Bíblia. Ela morreu, como todos nós vamos morrer. Ela não é digna de oração, não foi ela que morreu por nós, não. Ela não é intercessora. Deus não tem mãe. Ela não é mãe de Deus, ela foi mesmo agraciada como a mulher mais agraciada da terra em trazer o nosso Salvador Jesus Cristo, homem. Mas Deus não tem mãe. E é o que ele fala, mãe de Deus. Não, Deus não tem mãe. Ela foi mãe de Jesus que veio em carne. Veio limitado a presença física dele. Ele teve que mostrar como que faz a obra de Deus. Nós, lá no capítulo 14 fala sobre isso. Posso estar aqui fazendo a mesma obra que eu faço, mas a maior que essa, porque eu vou para o Pai. Então, tudo que Jesus Cristo fez, nós nele podemos e devemos fazer. E maiores, porque Jesus era limitado a ele mesmo, ele fazia a obra. Hoje, cada um de nós pode ser um portal, deve ser um testemunho de Cristo. Tudo. Então, ele foi por 30 anos, ele aceitou Jesus, ele batizou nas águas. Nós, por aí também, 33 anos, aceitei Jesus, batizei nas águas. Ele foi lá batizar, para dar exemplo, precisar batizar? Não. O próprio João Batista não queria batizar ele. Batismo de criança é esse. Porque a criança na Bíblia Sagrada está escrito com 8 dias de idade, ela deve ser apresentada no templo. Mas ali era feita a circuncisão também. Hoje eu não preciso fazer a circuncisão. A circuncisão do coração quando você aceita Jesus como Salvador. Olha quantas coincidências. E estão trazendo outro evangelho. E a pessoa pensa que está no evangelho. Olha aqui, continuando. Versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu, nos anuncie outro evangelho, além do que eu já tenho anunciado, seja anátema. O que é uma coisa anátema? É uma coisa amaldiçoada que você deve rejeitar. Ainda que um anjo descesse do céu. Aí Apocalipse fala que o pastor é o anjo da igreja. Ou esse é outro anjo que tem a religião que eu vou falar, né, a religião dos mortos. Né? Um homem foi visitado por um anjo, por Deus Pai, por Filho, uma vez só. E ele trouxe um novo evangelho. Ali já foi bem caracterizado, ele vai descer daí. Ainda tem um anjo do céu. Ele falou que foi visitado pelo anjo, e por Deus e pelo Filho. Nunca ninguém viu Deus. Ele viu o Pai e viu o Filho. Uma vez só, mais um anjo, e o anjo falou assim: ó, o que está na Bíblia não serve, eu vou te dar um outro evangelho. E tem milhões de seguidores. Milhões. Porque é mais fácil, ela vai bota lá, irmão. Se está sendo fácil seguir o Senhor Jesus Cristo, tem coisa errada. Tem coisa errada. Não pega nessa não. Mas com Jesus só tem esse nome do Senhor Jesus, amém? Aqui mesmo, volta só mais um pouquinho, segundo livro, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Versículo 10 diz assim: eu vou vencer o Espírito. Duas coisas. Como a verdade de Cristo está em mim,
será impedida nas regiões da Cássia. Por quê? Porque os não amam, Deus sabe. Então, quando nós estamos em Cristo e a palavra dele é nós, as palavras de Jesus não vão estar impedidas, elas vão alcançar quem tiver que alcançar, acabou. Mas você precisa permanecer firme. Não vai ser fácil, mas vai ser eterno. É isso que Deus tem preparado para nós. Versículo 12. Mas o que faço, o farei para cortar a ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós, em santidade. Se alguém está sendo usado por Deus, que ele seja muito usado, mas em obediência à palavra de Deus, tirando tudo que não provém do Senhor Jesus. E mais, 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, tira o olho de óculos. Olha para mim, não, olha para a palavra que a gente está pregando. E dentro da palavra. Se sair da palavra, chuta pela em qualquer lugar, ensina. Olha para as pessoas abrirem, conhecer a verdade. Está cheio de falsa doutrina por aí. É para coisa, isso aqui, né? Que eu gosto, eu não sei o que lá. É que não tem problema a pessoa guardar rancor, ressentimento, deixa o coração sujo. O que importa é vestimento. Se o homem tiver de terno e gravata e a mulher tiver com saia, está no céu. Está no laço. Onde está isso na Bíblia? Mas a Bíblia fala, pastor, que o homem não pode vestir roupa de mulher e a mulher não pode vestir roupa de homem, é verdade. O parente. Só que nós temos que entender que os tempos bíblicos, todos eles, não é um tempo bíblico só do Novo Testamento. Todo o tempo bíblico, do Gênesis até o Apocalipse, as roupas de homens e mulheres eram muito parecidas. Eram túnicas, a do homem era um pouco abaixo do joelho e da mulher ia até o pé. Quer dizer que a mulher não deve mostrar nem a canela. Entendeu? Quer ter vestimenta bíblica? Não mostra nem a canela para ninguém. Mostra para o seu marido. Aí que tá. Ou a pessoa usa realmente uma saia comprida, mas apertada. Ou uma calça, onde pode, apertada. Até o número 12, 10 menor. Que dá para ver até a alma da pessoa. Dá para ver os condutores da pessoa. Pelo amor de Deus, se engana não. E a pessoa fica assim. Então é melhor a pessoa usar uma calça bem homem e mulher um pouco mais larga, aqui vai até o pé. Claro, tem que desfrutar das coisas de Deus também. Né? Você não vai ao pai assim, né, pastor? Às vezes se precisa, mas eu uso um short, vou, né? Gosto quando dá para pegar uma praia, dá para vários anos, eu não vou nem na praia, nem aqui no litoral de São Paulo, estou uns 2 anos que eu não vou para a praia. Eu gosto. Na praia eu não fico lá de terno, não, viu? Se me encontrar lá de bermuda, né? Sem camiseta, é assim mesmo. Mas realmente eu uso até camiseta por causa do sol, mas eu estou fazendo errado. Esse dia eu fiz uma bateria de exames, e a única coisa que apareceu foi ter deficiência de vitamina D. E vitamina D, se você não sabe, você tomar sol, você já tem. Mas nem pouquinho. Realmente eu não estava tomando sol nem um dia por semana. Eu, como gosto de ficar queimado, nem nada, a última vez que eu fui para a praia, eu estava vendo com aquelas camisetas, né, ultravioleta, para proteger e tudo. Mas não, tem que usar, tem que mas na praia, não vou ficar andando na frente da igreja sem camisa, né? Então, eu perguntar para o pastor Jaime: pastor Jaime, é pecado o pastor empinar pipa? Não. É pecado o pastor empinar pipa em cima da igreja? Se não for no horário do culto, não. É pecado o pastor empinar pipa em cima da igreja de bermuda e sem camiseta? É demais, né? É demais. Eu não saía nem da minha casa sem camiseta. Antigamente eu sabia. Eu até para hoje sem camiseta, eu dava com jaqueta sem camiseta, eu fiquei doido. Né? Hoje não sai no máximo.
foi dentro da igreja, com o ensinamento que está fora da palavra, e a pessoa vai comendo, está no ônibus, tem gente que já descobriu que está no ônibus errado, que você não tem nada a ver com Deus, não tem, a pessoa continua, não vejo que parece, não vai chegar para o seu destino, desce desse ano correndo, e vem para Jesus, amém? Vamos supor, vamos adorar a Deus, exatamente, não é só bênção. Deus está lutando por nós e trazendo bênçãos em todas as áreas da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Isso, para o Senhor Jesus Cristo, uma linda salva de palmas. Amém?
todos os joelhos se dobrarão e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós já temos Ele como Senhor em nome do Senhor Jesus. Então vamos fazer essa nossa primeira oração. Agora é a hora, feche seus olhos. Esse é um nome poderoso em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, amado Pai, em nome do Senhor Jesus, eu uno a minha fé do teu povo, Pai, que eu vou esclarecer, meu Pai, pecado eu dou fora. Todo pecado é isso. Oh Senhor Jesus, mais de coisas que parecem flores para tentar santificar o que já é santo, que é a palavra de Deus, e na verdade é doutrina de demônio, que tem enganado a muitos por aí. E Jesus ele nos diz: crede em Deus e crede em mim também na palavra. Aquilo que você conhece da palavra, monte para praticar. Se você não conhece, tem que conhecer, e conhecereis a verdade você libertará. Isso, é essa verdade que vai te libertar. Nós já vamos orar, se em nome de Jesus é direito do seu, da bênção, da cura. Você não tem mesmo de ficar mais doente, mas você tem que buscar o reino, tem que limpar o seu coração, não deixa o inimigo te enganar mais não. Você está pegando o homem errado, o seu destino está indo para o inferno. Você nem está percebendo, você talvez não tenha nem saído da igreja, não tenha saído da sua religião, não sabe que você está no homem errado, está indo para o lugar errado. Jesus é o único caminho, na verdade o caminho é a palavra de Deus. Se algo não está na palavra e você está praticando, você está com o homem errado, desce correndo, em nome do Senhor Jesus. Esse caminho errado, Jesus é o único caminho. Limpa o teu coração nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Eu não Deus de confusão, sem confusão, também é um caminho errado. Se é uma sujeira no coração, um caminho errado. Tudo que não vem de Deus, vem te levar para um caminho totalmente errado. Por isso você mete nessa hora, Senhor, limpa o teu coração. Tira tudo que não provém de ti. Isso acrescenta tudo que precisa acrescentar. Se você não aceitou Jesus como Salvador, se Jesus, eu quero ser seu, vai morar eterno no meu coração. Isso eu quero ser salvo. Se você já é salvo, fala com Deus: Jesus, eu não quero perder a minha salvação, não me deixe perder a salvação. Eu quero só o teu caminho, eu quero só a sua vontade. Seja feita a tua vontade na minha vida. Se a tua vontade não for a minha vontade, glória a Deus. Mas a sua vontade não for a minha vontade, glória a Deus também. Deus é Deus. Nós adoramos não porque Ele faz, nós adoramos aquilo que Ele é. Acho que eu Ele é sempre Deus. Creia nisso. Ele deu o controle de tudo nas suas mãos. Ele não quer te tirar nada, não quer tirar seu prazer, sua alegria. Ele está te dando livramentos. Ele já está te dando livramentos, grandes livramentos. Ele está te dando, você nem percebeu. Mas em nome do Senhor Jesus, o Senhor tem limpando os corações, meu Pai. O Senhor tem limpado, meu Pai, vida, meu Pai. Esclarecido, meu Pai. Iluminado aqueles que estavam andando nas trevas, meu Pai. Compridas de demônio. Coisas erradas, fundamentadas no próprio inferno, meu Pai. E depois fora as regiões que têm atacado as vidas. Tem os principais das potestades, que são organizações poderosíssimas, que cuidam do entendimento, da educação e até mesmo da informação. Educação religiosa, exatamente é o que as religiões fazem. Traz a educação ali uma doutrina, um ensinamento falso, e a pessoa, mas é uma tradição, isso é de Deus, não é não. Que Deus mostre o caminho, a verdade para cada ser humano, cada irmão que está aqui, cada parente nosso que está no caminho errado. Mas em nome do Senhor Jesus, agora nós unimos a nossa fé, um correu para correr, dois por 10 mil para correr. O Senhor se faz presente. É um ambiente igual ao céu que você toma posse da tua bênção, da tua cura, onde houver mais de 2 ou 3 em teu santo nome. Nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus. Agora chegou o seu tempo. Agora eu posso chamar esse pau pelo nome e mandar embora. E chame o pau pelo nome e embora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Tudo que oferece, toda dor, doença, todo desgaste, toda ação do inferno, Jesus quer te dar saúde, mesmo. Isso, você tem direito à saúde, só que ele não foi em vão ao Calvário. Você é curado em nome de Jesus. Então chama o seu irmão pelo nome e vai embora. Põe a mão em cima do seu nome e fala: sai dentro, oferece em nome do Senhor Jesus. Isso em nome do Senhor Jesus. É os maus pensamentos, é os maus sentimentos. E porque Jesus tem no meu coração. Está muito sujo, eu estou muito magoado, muito chateado. Em nome do Senhor Jesus, tiro. É isso que está deixando você doente. A mágoa traz ressentimento, traz depressão, traz ansiedade, traz tumores, traz um câncer. Mas em nome do Senhor Jesus.
caroço por dor agora. Vai saindo dessa vida em nome do Senhor Jesus. Vai saindo em nome do Senhor Jesus. Sai agora. Vai saindo essa verruga do gaite, essa infecção, essa inflamação. Vai saindo agora em nome do Senhor Jesus. A sequela da acidente, a sequela do Covid, a sequela das vacinas, a sequela de um tratamento, a sequela de uma vida desregrada do passado, a sequela de uma pessoa que foi maltratada no passado. Em nome do Senhor Jesus. Ouça minha voz. Eu amo todas as suas forças malignas de Satã. Eu quero todo o poder das trevas da sua vida. Jesus está passando aqui. Chama o Senhor para o lugar. Sai do Senhor. Desfaça a conversa. Fazer o Senhor para você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Desfaz. Vai conversa com a vida. Se não puder se levantar, se levanta. Se não puder levantar a perna, levante. Se não puder levantar o braço, já começa a levantar. Se não podia mesmo fazer alguma coisa, começa a fazer em nome do Senhor Jesus. Sai agora, esteja na cabeça da mão de fé. Esse aperto do peito, esse aperto do peito. Esse mal renal, esse mal político, esse mal coronário, esse mal terrível, esse mal em todo o trato respiratório, em todo o trato digestivo. Vai sendo feito na tua bexiga. Fora agora dos intestinos, retrogrado em nome do Senhor Jesus. Todo mal, espírito de enfermidade, espírito do câncer, do mioma, do fibroma, em nome do Senhor Jesus, saia! Não volte mais a te proíbo, em nome do Senhor Jesus. Isso, se levante agora, dando glória a Deus. Isso, já se levante, vai fazer o que você não podia fazer, você pode, em nome do Senhor Jesus, caminhando para cada um, em nome do Senhor Jesus, é exatamente, não por força nem por violência, mas pelo Senhor Espírito de Deus, ele se faz desse presente. Jesus passou aqui, Jesus está aqui, Jesus passou na sua vida. Jesus é o autor da criação, ele fez tudo do nada, ele criou novas células, novos membros, ele criou um novo coração, e isso fez também um novo coração que se possa obedecer. Seu coração está sujo, está maltratado, é nele mesmo que ele dá os novos, dá-nos um novo coração, Senhor Jesus. Senhor Jesus, limpa o meu coração, limpa o meu coração, limpa o meu coração, Senhor Jesus, nós trabalhamos. Ele passou na sua vida. Pode dar glória a Deus. Pode ser aleluia. Pode agora começar o culto de ação de graças. Que Deus realizou uma linda obra na sua vida. Eu creio que Ele te curou também. Em nome do Senhor Jesus. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Para o Senhor Jesus, uma linda salva. Irmão do céu, olha aí o que você podia fazer, mesmo melhorando o braço, a perna aí, alguma dor física, alguma dor na alma que você chegou aqui, pastor, realmente já estou me sentindo melhor ou não? Fiquei curado. Quem que vai falar? Pastor, melhorei aqui em nome do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, bastante gente em nome do Senhor Jesus. Alguém quer dar um testemunho? Não, pastor, aconteceu alguma coisa agora que eu quero contar em nome do Senhor Jesus. Alguém quer contar? Seja tímido não, hein? Em nome do Senhor Jesus. É só para você mesmo? Graças a Deus, o testemunho lá fora, hein? O pessoal aí levantou a mão. Deus é Deus em nome do Senhor Jesus, amém? Daqui a pouco vamos fazer mais uma oração, Deus vai confirmar essa bênção da sua vida. Sempre fica à vontade, Deus é o Deus do possível. Tenho que lembrar também que às vezes testemunho não contado, ele pode ser um lado do direito de engano. Irmãos, o missionário contou hoje de manhã, que assistiu o culto das 7 horas da manhã, ele contou daquele caso da mulher, né? Ela recebeu uma grande cura, irmãos. Ela estava toda entrevada, travada, sendo velada, e começou a procurar. Um dia ele encontrou o missionário, não sei aonde. O missionário estava procurando o Senhor, fui no culto do Senhor, fiquei toda curada, em nome de Jesus. O missionário, meu irmão, glória a Deus. E que igreja que a senhora está indo? Não precisa de igreja nenhuma, não, já foi curada. Irmã, da mesma maneira que essa irmã tem vários que só quer o paliativo, só quer o salário, só quer ali um emprego, só querem ficar curados, ficar libertos, só querem mesmo o paliativo. Nós temos que buscar a salvação que é eterna. É a salvação que tem tudo que Deus tem para nós, é o caminho da bênção, que não é um fruto do acaso, mas é um fruto que você crê e pratica. Pratica em que sentido? Se você recebeu a bênção, você
não aumenta, nem diminui. Você publica o que Deus tem feito também. Volta lá no João, onde nós começamos, João 14, rapidinho. O versículo 12 que nós já citamos aqui hoje. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Quem crê em Jesus faz a obra. Não fica em casa deitado o dia inteiro assistindo Netflix, não. Você faz a obra. Ah, pastor, meu trabalho é mais. O descanso ele vem do Senhor. Sou verde do trabalho. Uns vêm antes do trabalho, depois vão trabalhar, outros vêm depois do trabalho. Eu venho depois do trabalho. Mas e a pessoa, para mim é muito difícil. Não, com Deus não tem dificuldade. A fé sem obras ela é morta. Outra doutrina do inimigo. A pessoa mesmo fala que está cheia de fé, mas não faz nada dessa fé. Olha aqui. Para as mesmas obras que eu faço, e as fará maiores do que essa, porque eu vou para o Pai. Pastor, como que eu faço uma obra maior do que a de Cristo? Não em qualidade, porque Jesus é o Criador, mas em quantidade. Não nós como indivíduos, mas cada um de nós sendo de Deus, sendo cristão, crendo em Deus, crendo na palavra, sendo aplicadores da palavra de Deus, em meu nome expulsando demônio, curamos enfermos em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Cada um de nós. Então Jesus, ele fazia a obra enquanto ele estava entre nós, ali ele passava. Hoje cada um de nós verdadeiramente é por onde Jesus passa. Onde nós estamos levando a palavra de Deus, ali ele está. Então, hoje o poder de Deus, a glória de Deus, a graça de Deus, a bênção de Deus está limitado a mim e a você. Você crê, você vê a glória de Deus, e tudo é possível que crê. Então, cada um de nós tem esse portal de bênçãos para fazer a obra de Deus. Aí Jesus fala do amor dele. Todo o resumo do próximo aqui é no versículo 21. Vai no versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os pratica é este que me ama. E aquele que me ama será amado do Pai, e eu amarei e lhe manifestarei. Aí, outra heresia é essa: a pessoa fala que ama Jesus e não tem um mandamento, você tem um mandamento e não pratica, você está amando Jesus, está no ônibus errado, está no caminho que vai te levar para o lado errado. Aquele que tem um mandamento e pratica é esse que me ama. O que me ama será amado do Pai. Olha, isso é condicional. Esse amor, essa manifestação do poder de Deus na sua vida é condicional. É de graça pela graça, mediante a fé que vem pelo ouvir, não pelo que você sente, que você pensa, que você deseja. Tem que confundir fé com desejo. A fé vem pelo ouvir. Você ouviu? Jesus te prometeu. Ele também confirmou. Ele não só promete, que ele vai confirmando a palavra. Aquilo que ele vai fazer na sua vida. Aí essa é a manifestação do poder de Deus, que o Pai te ama, o Filho te ama. Amém? Continuando, em nome do Senhor Jesus, versículo 23. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele orar. Se você não tem o Espírito Santo, você está morrendo. Lá no João capítulo 3 fala que tem que nascer da água e do Espírito para ver a glória de Deus. Tem gente que nem da água nascer. Nascer da água, você confessar publicamente, você não se envergonha do Evangelho de Jesus Cristo, que você quer Ele como seu único Salvador. Batiza das águas. A rebeldia não é só você desobedecer, mas é tardar a obedecer. Tardar. Felipe encontrou o eunuco lá no caminho. Na hora que ele pegou lá o eunuco, na hora já abriu o coração. Estava passando no rio. Aliado, quem me pede de batizar? Realmente, foi lá e batizou no mesmo dia. Tem gente que está 1 ano, 10 anos, 30 anos na igreja e não batiza, nem nas águas. Imagina o Espírito Santo. Imagina o Espírito Santo. Tem que buscar o Espírito Santo. Não foi batizado nas águas? Busca o Espírito Santo. Porque se você for batizado no Espírito Santo primeiro das águas, melhor ainda. Mas tem pessoa, que aconteceu comigo. Na hora eu estava batizando uma pessoa, na hora a gente estava tirando a pessoa da água, ela foi batizada no Espírito Santo e você foi em línguas. Mas se você já foi
e ainda não foi mais área do Espírito Santo, não foi por quê? Só que eu canto o caso lá da portuguesa, né? Ele estava lá em Portugal, e aquela portuguesa lá, toda frustrada, que foi feita uma reunião, e até as criancinhas foram batizadas com o Espírito Santo, e ela nada. Quando ela abriu o coração, se limpou, foi uma oração e ela foi batizada com o Espírito Santo. Aqui na igreja, né? Aqui as irmãs foram batizadas com o Espírito Santo, estavam pintando as outras igrejas por aí, estava aqui para a gente. O pastor eu nem sabia disso. Eu sabia que eu não fui para a igreja. Então, eu não sabia. Eu não sabia. Mas quando eu descobri, eu sei que o dia que eu descobri, não consegui mais nada. Eu sei. Falando que diante de Deus, batismo com o Espírito Santo, tem que ir na cidade do Espírito, ainda não tinha o Espírito Santo. Eu estava com desejo de fazer a obra de Deus. Eu já estava até fazendo algumas coisas na obra de Deus. Mas não tinha sido baseado na Espírito Santo. Deus sabe. Quando eu busquei nas madrugadas, quando eu busquei na palavra, quantos livros que eu assisti, que eu li. Naquela época não tinha internet, eu nem tinha internet em casa. Mas eu consegui alguns DVDs. Pastor Jair, pastor Josias Cruz falando sobre isso. Aí um dia lá na série de bem eu estava lá, tranquilo, melodia com um dos melhores. O melhor foi o dia que eu aceitei Jesus. Porque o dia que eu aceitei Jesus de verdade, eu saí dali perto, sem vontade nenhuma do álcool, a droga que eu falei no começo. Saí de lá sem ficar, eu não posso falar comigo, não posso ficar no trabalho, não posso ir em casamento, uma festa, porque senão eu vou ficar com vontade. Não pode fazer o que for. A minha alegria é do Senhor Jesus, a minha alegria não precisa mais dessas coisas. Tem gente que às vezes até nem zombar, né? A gente saber que eu posso falar, não precisa disso aí, não. É a alegria da carne. Nossa alegria do Espírito é contínua em nome do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, então você tem Jesus, eu já fui ali liberto de certas coisas. Meu batismo nas águas, o meu casamento, que a gente também tira como colocar toda a casa em ordem, e batismo no Espírito Santo. Essas datas aí, o nascimento do meu filho. Tem algumas datas importantes em nome do Senhor Jesus, amém? Volta aqui, em nome do Senhor Jesus. Então nós temos que morar no Espírito Santo. Versículo 24. Quem não me ama não guardará as minhas palavras. Ora, as palavras que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Quando a gente prega, quem está falando do Senhor é coisa do outro. Jesus não pregava, está falando do Pai. Nós estamos pregando, está falando do Pai. Se você não tem o mandamento, não está praticando, você não é do Senhor. Continuando, em nome do Senhor Jesus, versículo 25. Tenho-vos dito isso estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará as coisas que vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Exatamente. Por isso que é necessário o Espírito Santo, que é o Consolador. Nós não temos hoje Jesus levou, hoje eu vou pegar um ônibus lá para um avião lá para Galileia, eu vou encontrar Jesus, Jesus vai me dar ali uma direção de como consolar e resolver o problema. É trazer o consolo, aquela direção de Deus para resolver o problema. Deus nunca vai te colocar nas caras. Hoje quem faz isso com o nosso Espírito Santo não tem ser humano nenhum. Porque você precisa do coração, para você tirar essa vaga do coração, Deus só responde a alegria do coração, e assim você toma conta do seu impossível pela sua fé, começando pelo Espírito Santo. Que no passado, imagina, para pensar que algo que está disponível hoje a toda a humanidade, lá na antiga aliança, no povo de Deus, somente o rei e o sacerdote oficial tinha o Espírito Santo e ainda só sobre ele enquanto não pecasse. O Saul pisou na bola 2 vezes. O Senhor Deus removeu o Espírito Santo de Saul e a colocou no Davi. Com 12 anos Davi tinha. Saul terminou o dia lá, continuou sendo rei, não perdeu a coroa, mas não estava salvo. Tem gente que continuou com carne, mas perdeu tudo. Misericórdia. Só para terminar, capítulo 15, versículo 14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos
está na heresia. Ele nem saiu da igreja, mas está também assim, para poder dar muito fruto. Versículo 15. Já vos não chamarei de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos chamarei de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Olha que amor maravilhoso esse. Lá no passado era só o rei, o sacerdote, e cada um de nós, na verdade, toda a humanidade pode abrir o coração, receber Jesus como Salvador, batizar nas águas e no Espírito Santo. E hoje nós estamos conhecendo isso, a pessoa sabe e não busca. Está tendo mandamento e não está praticando. Versículo 16: não me escolhesse vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, Ele vos conceda. Exatamente, não é fruto da graça, é fruto do Espírito Santo. Então você vai produzir o fruto, e é tudo que você vai pedir fora vai pedir para o Pai, você não vai, em nome de Jesus, você não vai pedir fora da palavra, e Ele vai te conceder. E é o fruto do Espírito Santo, exatamente o versículo 17. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. O fruto começa aí, no amor. Ame. Ame primeiro de uma tal maneira que você ama até na hora que não era para amar. Que você perdoa na hora que parece que não era para perdoar. Porque você limpa o seu coração e você batizar com o Espírito Santo. E a partir daí, ó, o céu é limite. Porque ele está para se ver. Porque esse Pai todo-poderoso, misericordioso, fiel, pode fazer na vida daquela pessoa que crê em verdade. Se não está fazendo, é porque você não está crendo. Amém? Por enquanto é só, vamos orar a Deus. A noite tem mais de 8 horas, em nome do Senhor Jesus. Isso, vamos orar, fazer a oração. Agora é a hora, hein? E você toma posse da bênção em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus e amado Pai, Senhor pastor, ouça, nos ensina. Não daria nem uma vigília de 8 horas daria para trazer tudo que o Senhor fala em todas as heresias. As doutrinas falsas, pessoas que idolatram, pessoas vivas e mortas, que estão na Bíblia ou pessoas que creem em encarnação, doutrina de demônio, heresia, pessoas que creem em Cristo morto, ou Senhor Jesus limpa os corações. Primeiro daqueles que ainda estão na igreja, depois daqueles que ainda estão nas religiões aí fora, mas são nossos queridos familiares, que nem tem esse tempo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos, meu Pai, ser revestido no alto. O Senhor nos trouxe, traga cada um deles também, Pai, em nome do Senhor Jesus. Oh, precisamos saquear o inferno. Precisamos, meu Pai, saquear o inferno. São ovelhas que geram ovelhas, ovelhas saudáveis, ovelha fértil, ela gera ovelha. Isso, nós falamos isso para o vosso Deus, para você queimar o coração limpo. Isso, vai embora. Você tem uma mágoa aí, agora o Senhor arranca essa mágoa de mim. Fala com ele, ele te ensina. Jesus Cristo, ele te ensina. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele não quer tirar do outro, não, a tua alegria, não, o teu prazer. Muito pelo contrário, ele quer te dar a paz eterna, a graça eterna, que é a salvação, que é a vida. Para que quando virar os seus dias aqui na terra, continue a bênção lá do céu. Tem gente que se divertiu aqui na terra, mas quando morreu, foi pro inferno. Tem gente que nem se divertiu aqui na terra, e quando morreu, foi pro inferno. Mas tem gente que buscou o reino de Deus, a sua justiça, que talvez você lá de longe falava, você está com uma pessoa frustrada, que não faz nada, mas que Jesus Cristo ela tinha tudo. Exatamente. O Espírito Santo nos supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. A carne é insaciável, a carne quer mais, a carne é teimosa, é manhosa, é resistente, é rebelde. A carne é tendenciosa ao pecado.
Vou ter que sair. Tem que sair, não pode ficar. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E se você começa a mandar o seu nome pelo nome, chama o seu nome pelo nome e manda embora. Manda embora. Não pode ficar. Tem que sair. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Liga a cabeça até as plantas dos pés. Em nome do Senhor Jesus, eu tiro todas as coisas. Se corpo leveza, o corpo não te pertence. Ouça minha voz. Em nome do Senhor Jesus, eu tiro todas as coisas. Vai pegando tudo que esse meu corpo, na mente, nos olhos, no ouvido, na boca, no coração, no caminho. Em nome do Senhor, vai soltando esse corpo. Vai soltando as juntas, as articulações. Vai soltando agora, em nome do Senhor Jesus, pensamentos, sentimentos. Em nome do Senhor Jesus. Autoridade e poder no nome do Senhor Jesus. Acabou. Tire todo o seu posicionamento. Toda a sua ação agora em nome do Senhor Jesus. Corpo, alma, espírito, mente e coração. Espírito de Deus, perdição, acabou. Pega tudo que é assim em nome do Senhor Jesus. E sai desse corpo em nome do Senhor Jesus. Esse corpo é meu. Manda embora agora tudo em nome do Senhor. Não tem que curar no coração. Limpa agora em nome do Senhor Jesus a doença e a enfermidade. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Não possa esconder. Em nome do Senhor Jesus, eu pego tudo que você vai sair agora. Todo engano dessa mente, toda religiosidade agora, todo espírito que se nome do Senhor Jesus agora, acabou. Sai corpo pertence, corpo não te pertence. Ela já aceitou Jesus como Salvador. Ela de Jesus Cristo e Cristo é dela. Em nome do Senhor Jesus, eu tiro toda a sua força, eu tiro todo o seu poder, eu tiro todo o que não presta agora em nome do Senhor Jesus. Toda ansiedade, toda ação do inferno, toda dependência, em nome do Senhor Jesus, vai pegar o que é sangue, ele vai pôr fora em nome do Senhor Jesus. Pensamentos contrários, pensamentos malignos, em nome do Senhor Jesus. Sai desse corpo, não pode mais em nome do Senhor Jesus. Vamos embora, aceita em nome do Senhor Jesus. 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 Chama o seu nome pelo nome agora. Sai, embora. Tira a mão do chão. Tira a mão agora. E vai passando o corpo mandando embora. Em nome de Jesus. É desde a cabeça até a planta dos pés. É da planta dos pés até o alto da cabeça. Em nome do Senhor Jesus. Sai do corpo, sai da alma. Sai do espírito, sai da mente, sai do coração, sai da casa, sai da família, sai do filho, sai do familiar. Vai sendo no casamento. Vai sendo com compatibilidade de jeito. Vai sendo essa sujeira, essa parte de hoje. Esse rancor, esse ressentimento, esse coração, não pode mais, eu te proíbo, em nome do Senhor Jesus. Isso, igreja da glória a Deus. Você é a igreja de Jesus Cristo, cada um de nós é a verdadeira igreja, sendo igreja. Isso é igreja, sendo igreja, a tua igreja te adora, 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 adora. Aleluia, 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 isso, a bênção já chegou, logo tem que sair. Ele tem que sair. Ainda que vocês ainda sentindo, ele já saiu. O demônio já pegou a bala para sair da sua vida. Essa hipertensão, essa inflamação, essa coisa maligna, esse demônio do diabetes já saiu da sua vida. Em nome do Senhor Jesus, já saiu todo o mal, tudo que não presta, sequela da vida desligada do coração. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu te agradeço por tudo que o Senhor fez e ainda vai fazer. Eu creio que todo aquele que orou comigo como fé, aceitou Jesus como Salvador, pois é morada de Cristo. Foi e será batizado no Espírito Santo rapidamente em nome do Senhor Jesus. E você tem o Espírito Santo, não é mais tempo da enfermidade. Esse mal vai sair, essa dor vai sair, essa hipertensão já sai. Em nome de Jesus Cristo da saúde, fala a voz em nome do Senhor Jesus. Isso, em nome do Senhor Jesus. Essa enxaqueca vai sair, essa cefaleia vai sair, toda ação do inferno vai sair sem nome, sem nome. Ah, maravilhoso. Senhor Jeová, Rapá, da saúde. Começou uma linda obra para a vida, nossa testemunha pura. Cada um de nós é testemunha de Cristo.
Jesus é a aliança que você deu, você tem essa aliança, essa nova aliança, que é a nova aliança do Evangelho. O sacrifício de Jesus não foi em vão no Calvário, você teve no Espírito Santo, você tem a enfermidade, pode ter certeza absoluta, com tudo limpo. Jesus te preenche, o Espírito Santo e da saúde que você precisa, de toda a área que você precisa, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Nosso amigo Facebook, nós estamos encerrando essa transmissão. Continue deixando o seu joia, coraçãozinho, deixando o seu testemunho, o seu pedido de oração, na onde você está nos assistindo, compartilhar, evangelizar, cumprir o seu ritmo, abençoador é abençoado. Nós estamos encerrando a transmissão, continua compartilhando que o vídeo vai ficar disponível, amém? 18 horas finais, em nome do Senhor Jesus, e para ele uma linda salva.